Legal. Em relação à estatística, eu acho que o jogo do Flamengo a gente não pode só ter esse entusiasmo, essa energia de não desistir do jogo nos minutos finais e buscar a vitória. Contra o Flamengo tem que ser os 90 e um pouco mais, mesmo assim é muito difícil, justamente levando em consideração esse ponto que você disse. Eu sou muito a favor do fair play financeiro, tenho muitos pensamentos e opiniões, mas eu prefiro guardar para mim porque não vai mudar nada do que eu penso, ninguém vai me ouvir. Eu ainda não tenho tamanho para falar e repercutir. Acho que outros profissionais poderiam, outras pessoas poderiam representar e falar melhor. E realmente para nós se torna muito difícil, né? E eu vivo isso porque eu estou trabalhando na Série A, na prateleira um pouco mais baixa. Não que o Juventude seja baixo, o Vitória são grandes equipes, né? O Vitória, o Juventude, máximo de respeito, mas é diferente do Flamengo, é diferente do Atlético Mineiro, é diferente do próprio Bahia, que tem investimentos altos e outros tantos que nós poderíamos citar aqui, Cruzeiro, enfim. E a gente sabe que para equiparar, conseguir pontuar e até mesmo trabalhar numa manutenção de permanência dentro dessa competição, com todas essas limitações, essa disparidade financeira, existe muito trabalho. Às vezes a gente tem que se provar sempre, isso é o meu caso, eu tenho que sempre estar fazendo o que eu fiz para o Vitória, o que aconteceu quando eu fui para o São Paulo, a minha vinda para cá, a gente está sempre se reinventando, né? E da mesma maneira eu gostaria de ver alguns outros grandes nomes aí trabalhando nessa prateleira, entregando esses resultados. Eu acho que isso é um ponto importante. Enquanto não existe o fair play financeiro, a gente tenta se reinventar e de alguma maneira se equiparar, porque nós temos uma folha salarial aqui que talvez não, tenho certeza, que a gente pode escolher ali 5, 6, 7, talvez atletas do Flamengo, escolher qualquer um deles que paga o meu time inteiro, sem contar investimentos altíssimos, como foi do Samuel, enfim. Usando o Flamengo de exemplo, que é o próximo adversário, mas se estende para outros tantos clubes. Então essa disparidade fica um pouco desigual, mas por outro lado mostra ainda mais e fica mais evidente o nosso trabalho, por mais às vezes que isso não repercute tanto. Repercute quem briga pelo título, quem está na Libertadores, mas brigar pela sobrevivência com tão pouco, e quando eu digo tão pouco em relação a investimento, a opções, a peças, e entregar bons trabalhos, equipes organizadas, isso também tem o seu valor, por mais que a gente tenha que provar sempre, mas em algum momento as pessoas vão reconhecer. Bom, boa noite. Feliz com todas essas metas momentâneas alcançadas, né? Só o início, tem muita estrada pela frente, a gente ainda paga pelo início, né? Mas a resposta nesses jogos tem sido muito positiva, não em virtude só da minha chegada, mas em virtude muito do compromisso, do comportamento coletivo dos atletas, da aceitação àquilo que está sendo proposto, eu falo isso muito. Então o mérito é deles, assumo muito mais nos momentos de revés, como foi o jogo do Botafogo, faço maior a minha parcela de responsabilidade para que eles tenham sempre leveza para seguir performando. Esse percentual de aproveitamento, poxa, é fantástico, mas a gente sabe que talvez para a nossa realidade hoje, para a sequência que nós ainda temos aí real, você manter 67, quase 70% de aproveitamento, isso é muito difícil, né? Mas foi um aproveitamento próximo de Libertadores e de pré-Libertadores o ano passado, que também garantiu a permanência do Vitória. Eu trago muitas coisas boas que nós construímos lá para esse momento que a gente vive muito parecido. Então, acredito que, falando um pouco mais da estratégia do jogo, enfrentamos uma equipe muito forte dentro de casa, forte fisicamente, consistente, uma equipe que vence muitos duelos, né? Uma equipe bem segura e difícil de ser batida aqui, difícil sempre jogar com o Ceará aqui em Fortaleza. Mas a gente no primeiro tempo sofreu um pouquinho mais, nós soubemos sofrer, algumas situações não agradaram muito e a gente tinha preparado durante a semana uma alternativa, que seria esses ajustes que nós fizemos, principalmente quando não se tinha bola. E aí quando a gente conseguiu esticar um pouco mais nossa segunda linha, acho que a gente controlou melhor a profundidade, que é um jogo característico do Ceará, profundidade e bola sempre procurando o Pedro Raul, acho que a gente organizou melhor e conseguiu, em cima disso, ficar mais com a bola e controlar melhor o jogo. Então, foram coisas boas, ainda claro que erros, acertos, mas dentro de um processo ainda e uma margem de evolução. Eu acho que é uma organização melhor coletiva, né? Os comportamentos sem a bola e a maneira que os atletas assimilaram. Treino, é cobrança, é repetição, é vídeo, a gente aproveitar cada mínimo de sessão que a gente tenha para evoluir alguma coisa, usando nossos próprios erros nos últimos jogos, os nossos próprios exemplos para seguir melhorando e ajustando. Em relação à tabela, foi a mesma pergunta anterior e eu não respondi porque eu esqueci, porque eu não quis responder mesmo, porque
Cara, de tudo que aconteceu, o que menos me importa é momentaneamente estar fora da zona. Se o Vasco vencer, se o Vitória vencer, a gente volta e para mim não importa agora. O jogo mais importante era hoje o Ceará e era importante pontuar. Vencer foi fantástico, mas um ponto também não era ruim. O campeonato não termina hoje, passa por hoje, então da mesma maneira que nós estávamos aqui há 20 dias atrás na vice-lanterna com 12, 13 pontos, e eu, da mesma maneira, não olhava a tabela e a gente segue igual. Agora, o mais importante é a recuperação dos atletas e o próximo jogo. E essa situação momentânea é bacana para o torcedor, para o aspecto externo. Internamente, a gente não está dando muita importância a isso agora. É como você disse, eu falo sempre na 38ª rodada que tudo se resolve. Se a gente conseguir resolver um pouquinho antes, ótimo. Mas a gente precisa estar fora dessa confusão no final.